Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, a Secretaria de Educação, através da Diretoria de Gestão de Pessoal do Sistema Educacional, assessoria, emitiu um documento importante, que é a orientação de GEP SGP 01/2022, que vai tratar, em linhas gerais, sobre os procedimentos para atribuição de agrupamento, composição de aulas, turmas, turno, funções, nas ferramentas do sistema, em continuidade às medidas de aprimoramento instituídas pela Secretaria de Estado de Educação. O objetivo é auxiliar o diretor da unidade de ensino e também o analista escolar, no caso, o inspetor de escola, e também a diretoria de pessoal da Superintendência Regional de Ensino, na aplicação da Resolução 4789, aquela resolução importante que eu fiz um vídeo no canal, aliás, fiz 3 vídeos no canal, tratando sobre o quadro de pessoal para o ano de 2023. Acho que vale a pena acompanhar na galeria de vídeos que eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês. Mas o mais importante é entender que nós temos 2 sistemas importantes aí da Secretaria de Educação. Vamos falar do CIMAD, né? Vamos falar também aí do controle quadro de pessoal, que é o quadro da escola, e falar também sobre esse quadro de horário. Então nós estamos referindo a esses 2 grandes sistemas criados pela Secretaria, e aqui nós vamos tirar algumas dúvidas que estão aqui sendo colocadas, onde tem trechos da Resolução 4789, e a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre cada uma dessas situações específicas apresentadas aqui nessa orientação. Mas o mais importante é que ele cita o artigo 11. No artigo 11, eu vou fazer a leitura na tela para vocês nesse momento, está dizendo sobre a composição, agrupamento de aulas, para a formação dos cargos de professor regente de aulas, e dizendo que será organizado obrigatoriamente no mesmo turno, com as aulas existentes no componente curricular do conhecimento de itinerários formativos, atividades integradoras e demais componentes, observadas as habilitações correlatas dispostas na Resolução 4773. Quando ele coloca aqui a Resolução 4773, é aquela que definia os critérios para inscrição no caso de convocação, professor especialista e inspetor de escola. Lá existem as exigências em relação à habilitação que o candidato deverá apresentar para, no caso específico aqui do diretor, fazer essa atribuição de turmas, aulas, funções no quadro de horário e também no quadro da escola, liberando vagas aí para função vaga, liberando vagas aí para, ou deixando pelo menos essas vagas separadas para concurso público, enfim, é organizar as vagas na rede, no sistema de ensino estadual, para que todas as diretorias possam acompanhar o que existe de cargo vago, o que existe de cargo em substituição. Então essa tarefa aqui é fundamental, porque ela nada mais é do que organizar o quadro de pessoal, recursos humanos na instituição de ensino. Agora tem alguns esclarecimentos aqui, que são 4 pontos importantes. O primeiro deles está dizendo que o diretor da escola, com base nas matrizes curriculares, ele que deve fazer a correta composição, o agrupamento de aulas, primando por uma organização pedagógica adequada aos estudantes e garantindo 2 princípios importantes: o princípio da isonomia e também o princípio da transparência da administração pública. Então, é muito importante, à luz da matriz curricular, que o diretor da escola ele possa fazer essa organização dos seus agrupamentos, das suas composições corretas de aulas, para essa organização pedagógica adequada e, claro, garantindo assim a existência ou a coexistência desses 2 grandes princípios aí. No item 2 está falando que a realização da composição desse agrupamento de aulas, ele também pode aglutinar diversas disciplinas, entre formação geral global, né, melhor dizendo, né, formação geral básica, os itinerários formativos, as atividades integradoras e também os demais componentes, observando prioritariamente o mesmo turno. Então toda essa organização ela deve priorizar o turno e só em último caso, pessoal,
que essa composição ela será feita com aulas de outros turnos. Então, quando você for organizar, diretor de escola, for organizar o quadro, ele tem que priorizar o turno. Só em último caso que aí você faz essa atribuição, né, de outros turnos, né, ou melhor, na impossibilidade, né, da formação no mesmo turno. Aí você pode utilizar essas aulas, essa composição pode ser organizada em outros turnos. Vou deixar claro isso aí para não ter problema, tá? Transparente como a água de um lago, né, cristalino, vamos dizer assim. Vamos lá. No item 3 está dizendo o seguinte, ó, ressaltamos que todo o processo de atribuição de composição, de agrupamento de aulas, turnos e funções, pessoal, para resguardar o diretor, eles estão sugerindo que faça o registro de ata e que esta ata seja validada pelo inspetor de escola. Para composição e também agrupamento de aula, deve-se observar a habilitação necessária e aí para isso, né, pessoal, você tem que analisar em cada componente curricular de acordo com a resolução 4773, que é aquela que fala das habilitações, da inscrição, processo de inscrição. Se o candidato se inscreveu para professor de história, ele tem que comprovar a habilitação em história. E se ele vai concorrer para anos iniciais do ensino fundamental, habilitação em pedagogia. Educação especial, mesma coisa. E é isso aí. Vamos trabalhar porque nós temos informações para passar para todos vocês. Tem uma observação também em relação ao item 5, né, dessa orientação da Secretaria em relação à educação física. Após observado o artigo 5º da Resolução 4789, o que está dizendo o artigo 5º da resolução? Em linhas gerais, ele vai dizer o seguinte, pessoal: a educação física, que é um componente curricular que é obrigatório na educação básica, né, em toda a educação básica ele é obrigatório, mas ele é facultativo naquelas situações definidas pela Lei Federal 10.793, 2003. Por exemplo, o aluno que trabalha noturno, tem essa questão que tem filhos, tem prole, às vezes ele não quer ali fazer educação física, né? Então é uma prerrogativa que a lei federal permite. Não fazer, por exemplo, a educação física. Assim como o ensino religioso, que isso é outra história, mas de matrícula facultativa também. No caso, a Lei Federal 10.793 vai estabelecer os casos em que o aluno não é obrigado a fazer, facultando a ele essa prerrogativa, né? Agora, no parágrafo 1º está dizendo que o professor efetivo, isso no artigo 5º dessa resolução, aquela resolução que fala sobre o quadro de pessoal na rede estadual de ensino. O professor efetivo e o estabilizado habilitado no componente curricular de educação física somente poderão atuar nos anos iniciais do ensino fundamental se não houver aulas disponíveis nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Ou seja, a prioridade é a oferta do professor de educação física nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Mas eles só podem atuar em educação física nos anos iniciais se não houver aulas disponíveis nos anos finais e no ensino médio. E no parágrafo 2º vai dizer mais, que nos anos iniciais do ensino fundamental, o componente curricular de educação física ele será ministrado por docente habilitado, de acordo com a Lei Estadual 17.942/2008, e na falta de profissional habilitado para convocação, as aulas serão ministradas como atividades extracurriculares, abrangendo práticas socioeducativas diversas, desenvolvidas no âmbito do desporto educacional pelo próprio regime de turma. Ou seja, se você não conseguiu contratar um servidor para atuar na educação física, de acordo com a Lei Estadual 17.942/2008, nesse caso, quem ministra a aula de educação física é o professor regente de turma. Fica atento aí, porque tem muita escola, o pessoal reclama, mas não tem professor de educação física, quem que vai ministrar a aula? O professor regente de turma. O próprio professor regente de turma. E lembrando, pessoal, eu vou repetir, porque está aqui no parágrafo 2º, abrangendo, é como se fossem o quê? Atividades extracurriculares, abrangendo práticas socioeducativas diversas, desenvolvidas no âmbito do desporto educacional. Então esse item aqui, ele se refere a isso. Mas continua aqui no artigo 5º, né,
ele continua dizendo o seguinte, no inciso 5 aí dessa observação, ele coloca assim, a composição, agrupamento de componente curricular de educação física poderá ocorrer conforme determinado no artigo 11 da referida resolução. Se você pegar lá o artigo 11, ele vai falar exatamente sobre isso que nós tratamos aqui, né? Sobre essa questão do agrupamento de aulas para formação de cargos, rejeito de aulas, organizado obrigatoriamente no mesmo turno, com as aulas existentes, nos componentes curriculares, área de conhecimento, itinerário formativo, atividade integradora e demais componentes observadas as habilitações correspondentes no 4773. E aí, quando fala de educação física, ele vai falar que na formação da composição, agrupamentos, cargos, componentes curriculares de educação física, deve-se observar o disposto no artigo 5º que nós acabamos de apresentar para vocês aqui da resolução. Agora, sobre o ATB, ele vai falar o seguinte, que o diretor, agora tem uma novidade, né, ele pode aproveitar o ATB efetivo. Então, ele deverá, na verdade, garantir um servidor efetivo para atuar com carga escolar. Agora, tem um detalhe, né? Porque lá no parágrafo único do artigo 13 da resolução 4789, ela também vai dizer que se não tiver uma pessoa com perfil efetivo para atuar com carga escolar, então, nesse caso, passa a vigir o parágrafo único do artigo 13. O que vai falar? Na ausência de servidor efetivo, ou se você perceber que não tem perfil os que estão ali, eu, por exemplo, eu lido com isso, com esse tipo de situação. A unidade de ensino poderá contratar um ATB observado o quantitativo estabelecido na resolução. É o que ela vai dizer. Para exercer essas atividades de carga escolar, não pode ser uma pessoa que não tenha perfil, sabe, que não está ali preparada para lidar com essas situações de prestação de contas, auxiliar o diretor nas compras, fazer um controle de estoque, fazer prestação de contas, organizar controle de entrada e saída, que é o controle de estoque, né? Fazer uma licitação, cuidar da merenda, né? São coisas aí que a gente, PDDE, tantas outras situações específicas e que envolvem a caixa escolar. Hoje nós temos o contador nas escolas, não sei se em todas. Na sua escola tem contador? Coloca aí para mim aí nos comentários para a gente acompanhar. Mas tirou um pouco o peso das costas do diretor e também do ATB, que acaba por fazer também essas demandas, mas a responsabilidade ela continua grande, né? Aliás, eu queria até fazer uma parte aqui em relação ao ATB, que não pode falar financeiro, eu vivo falando isso aí, né? Que é em relação ao pagamento, gente. O ATB da Caixa Escolar, até para incentivar os ATBs efetivos a atuarem como um auxiliar na Caixa Escolar, governador Romeu Zema, secretário Igor de Alvarenga, secretários de Educação, que eventualmente estiverem assistindo o vídeo aí, ou pessoal do gabinete, pessoal da diretoria de normas e legislação, Assembleia Legislativa, o ATB, gente, que trabalha com Caixa Escolar, deveria ter um aporte financeiro. Não é possível você lidar com orçamentos milionários sem aporte financeiro. Como que você incentiva o ATB a atuar numa função tão delicada, que exige ali prestações, cuidados, atenção total, que envolve dinheiro, pagamento de fornecedores, recebimento de mercadorias, contratos, como esse, por exemplo, de rede lógica elétrica, contratos, obras, tanto processo que acontece, termos de compromisso que são gerados esporadicamente ou eventualmente, lidar com essa situação com a DAF, contatos com a Secretaria de Educação. Aí eu quero fazer uma observação em relação às poucas capacitações, ou quase que nenhuma capacitação para o pessoal da área financeira. Estou fazendo crítica aqui à Secretaria de Educação, estou dizendo que não existe. E quando acontece, acontece a toque de caixa. A impressão que dá é tipo assim, vamos dar esse recado para vocês, para a gente falar que nós avisamos, o recado foi dado. Tá? Depois não ter problema com devolver dinheiro, essas coisas, como se fosse uma coisa assim, olha, já que é um trabalho de muita responsabilidade, por que não aporte financeiro, mais uma vez, até para incentivar os ATBs efetivos a assumirem essa responsabilidade, como acontece com o secretário de escola. A Lei 21.710,
de 2015, ela vai tratar sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo. E lá no seu final, ela vai colocar lá um aportezinho em relação ao secretário de escola. Eu acho que deveria ter um aporte em relação aos ATBs que atuam com caixa escolar. Mas é a minha observação aqui. Precisa de ter um incentivo. Sem incentivo, fica difícil realmente ter colaboradores para essa importante função que é do ATB, que auxilia aí na caixa escolar, já que não pode falar ATB financeiro. Continuamos com o vídeo aqui. Agora, tem uma observação em relação à extensão de carga horária do professor efetivo. Aí nós temos algumas situações aqui, e ele vai citar o artigo 24 da legislação da 4789, no tocante à extensão de aulas, extensão de carga horária. Então, quando é que cessa a extensão de carga horária? É um direito do trabalhador. Se pegar a legislação lá está falando, me parece que no artigo 23, 3 tipos aí de situações. Existe a obrigatória, a permitida e também a opcional. Então, nesse caso, tem essas situações aqui em que essa extensão ela acaba. E quais são os motivos aqui, os principais motivadores aqui? Está aqui no artigo 24 da presente resolução, do item 1 a 9. Ela vai falar de desistência de servidor, quando o servidor desiste, né? Ou quando reduz o número de aulas e turmas, ou quando retorna o titular, ou quando tem provimento de cargo, ou quando tem movimentação de professor, ou quando existe um afastamento legal, hein, superior a 60 dias para licença, tratamento de saúde consecutivas ou não, que ultrapassem 60 dias no ano, exceto quando se tratar de licença maternidade. Licença maternidade não conta para efeitos de extensão. Vai perder porque pegou uma licença maternidade. Não conta, mas LTS conta. Presta atenção, porque é superior a 60 dias e para licença de tratamento de saúde consecutivas ou não, que ultrapassem 60 dias no ano. Aí o servidor perde a extensão, tá? Requisição de aulas professor efetivo habilitado, resultado insatisfatório de avaliação de desempenho e ocorrência de faltas no mês no superior a 10%. Então, se faltar também, perde a extensão de aulas. Aí tem um esclarecimento aqui, que eu vou ler para vocês na tela nesse momento, está dizendo o seguinte, ó, a extensão de carga horária, quando não obrigatória, ela deverá ser requerida pelo servidor nos termos da resolução 4789. Destacamos a necessidade de registrar todo o processo. Então, se você é professor hoje da rede estadual e tem interesse em possuir a extensão de aula, você tem um prazo para você fazer, nos termos da resolução 4789, o pedido para extensão de aula. Você sabe que a escola tem. O diretor já organizou o quadro de horário, já organizou o quadro da escola. Sobraram essas aulas, não chegou ao servidor efetivo, não houve provimento de servidor de nenhum titular. Então, nesse caso, pessoal, o que acontece? Essas aulas podem ser concedidas a título de extensão, né, de maneira aí opcional. Né? Você pode aí optar em trabalhar com essa extensão de aula, né? Tá bom? Então a legislação ela te ampara nesse sentido. E é claro que existem algumas observações. Ó. Nos casos do inciso 1 a 9, o servidor somente poderá requerer nova extensão no ano subsequente. Em qualquer uma dessas situações que eu li aqui para vocês, do 1 ao 9 no artigo 24, que cessa imediatamente a extensão, quando ocorrer, aí eu falei algumas aqui, essa do LTS, avaliação de desempenho, 10% de falta, ou outras aqui com redução do número de turmas de alunos, você só pode pedir novamente no ano subsequente. Então perdeu, vamos dizer assim, acabou, não tem jeito, somente no ano subsequente. Agora tem umas observações aqui em relação, pessoal, à composição de turmas e definição do quadro de pessoal na unidade de ensino em relação ao vice-diretor. Está esclarecendo aqui que houve alteração no comporta do vice-diretor. Os sistemas da secretaria serão parametrizados conforme a resolução. E tem uma observação em relação aos especialistas da educação. Quais são as observações nesses dois pontos? Diretor e especialista. Ele vai dizer o seguinte. Primeiro, as unidades de ensino que têm até 300 matrículas, ou que funcionem em 1, né, ou 2 turnos, que funcionem, na verdade, em 1 ou 2 turnos e que não tenham vice-diretor, terão um especialista além do previsto na tabela, tá, pessoal?
Então, se você tem até 300 matrículas, funciona em 1 ou 2 turnos, você não tem vice-diretor, aí você vai ter direito aí a um especialista, além da tabela prevista, tá? Na tabela aí, além do previsto na tabela. Em relação ao quantitativo de matrículas, deverá ser validado pelo inspetor de escola. Olha aí, hein? E em relação ao ATB, eles estão falando aqui sobre o item 218 do anexo 2, da 4789 da resolução. E vou esclarecer assim, ó. A matrícula dos estudantes em ensino médio tempo integral será computada em dobro esta quantificação. O ASB, vamos ver a questão do ASB no item 219, tem uma relação autista, viu? No caso de unidade de ensino de educação especial que atende estudantes com deficiência ou transtorno do espectro autista, poderá efetuar contratação temporária além da tabela de um ASB por turma. Legal, então se você tem ali um aluno autista, você pode contratar ali, além da tabela, um ASB por turma. E as escolas que ofertam educação integral, elas poderão contar com um número dobrado de estudantes na educação integral para definir esse quantitativo. Para encerrar aqui, nós temos algumas informações sobre a educação integral e o novo ensino médio. Em relação à educação integral, para as escolas de ensino médio integral, deverá ser acrescido um coordenador geral, independentemente do quantitativo de turmas, que irá atuar na articulação entre a formação geral básica e os itinerários formativos, considerando todas as unidades curriculares da matriz em curso. Este especialista coordenador deverá atender 2 turnos alternadamente, fica atento aí. E para a unidade de ensino que oferta pelo menos 4 turmas no ensino fundamental em tempo integral, será acrescido um coordenador, que é especialista, que irá atuar na articulação entre os componentes curriculares das áreas de conhecimento e os componentes das atividades integradoras da matriz em curso. Este especialista, que é chamado de coordenador, deverá atender os 2 turnos alternativamente. Qual é o esclarecimento que a Secretaria dá? O coordenador geral do EMTI e o coordenador do EFTI, de que trata esses itens, serão indicados pela direção e referendados pelo colegiado escolar, sendo priorizado para o especialista efetivo. Então fica atento aí que é o especialista efetivo, nesses casos aí. Não havendo interesse do servidor efetivo, é o diretor da unidade, ele deverá proceder à convocação temporária. No ensino médio, está falando assim, ó, até 4 turmas, carga horária do coordenador de 8 horas semanais e é exercido a coordenação por um professor, que atue nas turmas do novo ensino médio. Se for de 5 a 7, 12 horas semanais. Um professor que atua no novo ensino médio. Se for de 8 a 10 turmas, 14 horas semanais. É um professor que atue nas turmas do novo ensino médio. Se for de 11 a 20, aí tem uma mudança aí. 24 horas semanais, um especialista. E se for acima de 20, 24 horas semanais, 2 especialistas preferencialmente destinados a cada um a 1 ano de ensino. Então, para esclarecer em linhas gerais aqui, ó, a definição do coordenador deverá observar esse quantitativo, considerando que até 10 turmas no turno será professor. Acima de 11, a partir de 11, nós temos aí o especialista. São orientações gerais, eu vou deixar esse material todo na descrição do vídeo para que você possa acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Comentários, coloca na medida do possível, a gente vai respondendo vocês. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.